Você sente que algo mudou, mas não sabe explicar exatamente o quê. Aquela conexão intensa que antes parecia inabalável, agora parece esfriar pouco a pouco. Se ele já não te olha como antes, se as mensagens diminuíram, ou se os momentos juntos perderam aquela vibração, saiba que isso pode não ser coisa da sua cabeça. Existem sinais claros de que um homem está perdendo o interesse, e o pior erro que você pode cometer é ignorá-los. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é preciso entender a fundo esses sinais. Às vezes, o distanciamento pode ser temporário, fruto de uma rotina cansativa ou de problemas externos. Outras vezes, ele pode indicar algo mais profundo, uma mudança real nos sentimentos dele. E se você não souber identificar isso a tempo, pode acabar se prendendo a uma relação que está escorrendo pelos dedos, sem nem perceber. Neste vídeo, vou te revelar os 7 sinais mais evidentes de que ele está perdendo o interesse. E o número 5 pode ser o mais doloroso de todos. Você vai entender cada um desses sinais, aprender a reconhecê-los no comportamento dele e, mais importante, descobrir o que fazer para não se tornar apenas mais uma lembrança na vida dele. Então, se você já se pegou perguntando, será que ele ainda sente o mesmo por mim? Assista até o final, porque uma coisa é certa. A verdade pode doer no começo, mas é o primeiro passo para retomar o controle da sua história. E hoje, você vai sair deste vídeo muito mais forte, preparada e consciente do que realmente está acontecendo. Se identificou com essas palavras? Então assista o vídeo até o final, porque os próximos podem ser ainda mais reveladores. E se você quer aprender a lidar com essa situação da melhor forma, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre relacionamentos. A diminuição da iniciativa de contato é como o silêncio que se instala lentamente após o encerramento de um grande espetáculo, onde a energia vibrante dá lugar a uma calmaria que, à primeira vista, pode parecer apenas uma pausa natural. No início, quando o relacionamento está repleto de entusiasmo, cada ligação, cada mensagem enviada espontaneamente carrega a emoção de um encontro único, refletindo o desejo de se conectar e compartilhar momentos especiais. Porém, quando esse comportamento passa a ser raro, pode ser um indicativo de que algo mudou. Essa transformação sutil se manifesta na ausência de gestos que antes eram espontâneos e frequentes. Seja a falta daquele bom dia animado ou o esquecimento de ligar para saber como foi o dia. É como se a sintonia emocional tivesse se desvanecido, marcando o início de uma distância que, se não percebida a tempo, pode se transformar em uma barreira difícil de transpor. Essa mudança na dinâmica de comunicação não significa necessariamente o fim, mas é um sinal claro de que é hora de prestar atenção e, se necessário, agir para resgatar a conexão que outrora fazia os corações baterem em compasso. Falta de interesse em planos a dois é um dos sinais mais claros de que algo na relação está mudando. No começo, tudo parecia fluido e natural. Os encontros eram planejados com entusiasmo. Qualquer tempo livre era uma oportunidade para estar junto, e até os momentos mais simples se tornavam especiais. Mas, de repente, esse cenário começa a se transformar. Os convites para sair passam a ser ignorados. As desculpas para evitar encontros se tornam frequentes. E quando você tenta sugerir algo, ele responde com frases vagas, sem demonstrar animação. É como se o desejo de construir momentos juntos estivesse desaparecendo, deixando para trás apenas a sensação de indiferença. Essa mudança, muitas vezes, não acontece de forma abrupta. No início, pode parecer apenas uma fase, um período de estresse ou compromissos acumulados. Mas, com o tempo, a ausência de esforço para criar momentos a dois se torna cada vez mais evidente. Se antes ele fazia questão de encaixar você na rotina, agora parece que qualquer outra coisa tem mais prioridade do que estar ao seu lado. E o pior, mesmo quando vocês finalmente se encontram, há uma sensação de distância, como se ele estivesse ali fisicamente,
mas com a mente em outro lugar. A falta de iniciativa para manter a conexão é um alerta silencioso de que os sentimentos dele podem estar esfriando. Relacionamentos saudáveis se constroem com base na vontade mútua de compartilhar experiências e fortalecer o vínculo. Mas quando um dos lados já não vê sentido nisso, o desequilíbrio começa a pesar. E se você sente que está sempre lutando sozinha para manter essa chama acesa, talvez seja a hora de parar e refletir. Será que ele ainda está tão envolvido quanto antes? A comunicação sempre foi um dos pilares mais importantes de qualquer relacionamento. No começo, as mensagens vinham acompanhadas de entusiasmo, emojis expressivos, palavras carinhosas e até mesmo aquela ansiedade boa de ver o nome dele brilhando na tela do celular. As conversas fluíam naturalmente, como um jogo de ping-pong, onde cada resposta era uma nova oportunidade de conexão. Mas, de repente, tudo mudou. As respostas ficaram curtas, frias, desprovidas de emoção. O que antes era uma troca animada, agora se resume a um simples tá, bés. Essa mudança pode parecer pequena no início, mas carrega um significado profundo. Quando alguém se importa de verdade, a comunicação vai além da obrigação. Existe o desejo de compartilhar, de ouvir, de se conectar. Mas quando as mensagens se tornam automáticas e sem energia, é um forte indicativo de que o interesse pode estar diminuindo. O desânimo nas respostas não acontece por acaso. Pode ser que ele já não veja mais sentido em manter conversas longas, que a curiosidade sobre seu dia tenha se dissipado ou, pior ainda, que ele esteja mantendo contato apenas por hábito e não por vontade genuína. E não para por aí. Se antes ele mandava mensagens espontaneamente e agora só responde quando você toma a iniciativa, isso também é um alerta. A reciprocidade é fundamental em qualquer relação. Quando um dos lados para de demonstrar interesse, a dinâmica se torna desigual e desgastante. Você percebe que está sempre tentando puxar assunto, sempre buscando uma maneira de manter o diálogo vivo, enquanto ele responde apenas o necessário, sem demonstrar entusiasmo ou vontade real de continuar a conversa. Outro sinal preocupante é a falta de profundidade nos diálogos. Se antes vocês falavam sobre tudo, sonhos, medos, planos para o futuro, e agora as interações se resumem a mensagens vazias e superficiais, isso mostra que a conexão emocional pode estar se perdendo. Quando alguém se importa, faz perguntas, quer saber mais, demonstra curiosidade e envolvimento. Mas quando as conversas começam a se limitar a respostas monossilábicas ou mensagens genéricas, significa que o envolvimento emocional está enfraquecendo. E o que fazer diante disso? O primeiro passo é observar se essa mudança é pontual ou se já se tornou um padrão. Pode ser que ele esteja passando por um momento difícil, esteja sobrecarregado com problemas pessoais ou profissionais. Mas se essa frieza na comunicação já dura um tempo e vem acompanhada de outros sinais de afastamento, então é hora de encarar a realidade e decidir se vale a pena insistir em algo que parece estar se desfazendo. Relacionamentos saudáveis precisam de trocas reais, de interesse mútuo e de conexão verdadeira. Se você sente que está falando sozinha, lutando para manter um diálogo que ele já não faz questão de continuar, talvez seja a hora de se perguntar: vale a pena investir em alguém que não demonstra o mesmo interesse que você? Se identificou com esse sinal? Então assista o vídeo até o final, porque os próximos podem ser ainda mais reveladores. E se você quer aprender a lidar com essa situação da melhor forma, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre relacionamentos. No início, cada detalhe seu parecia fasciná-lo. Ele queria saber como foi o seu dia, quais eram seus sonhos, seus medos, suas conquistas. Cada conversa era carregada de curiosidade e empatia, como se a história da sua vida fosse um livro que ele mal podia esperar para ler. Mas com o tempo, essa atenção começou a desaparecer. O interesse dele por suas emoções foi se apagando e agora,
As perguntas que antes vinham naturalmente sumiram. Você percebe que ele não pergunta mais como você está. Não se importa se o seu dia foi difícil ou se algo incrível aconteceu. Se você tenta compartilhar algo importante, recebe respostas vazias. Que bom automático. Ou até mesmo um silêncio desconfortável. Aquela vontade genuína de se conectar com os seus sentimentos já não está mais presente. E o que é mais frustrante? Quando você percebe que ele ainda se interessa por outras coisas, o trabalho, os amigos, os hobbies dele, mas simplesmente não faz questão de incluir você nessa lista de prioridades. Você fala sobre algo que a machucou e ele minimiza. Você se anima com uma conquista e ele reage sem entusiasmo. A ausência de interesse nas suas emoções é um sinal claro de afastamento emocional e pode indicar que ele já não sente mais a necessidade de fortalecer esse laço. Um dos maiores pilares de um relacionamento saudável é a reciprocidade emocional. Quando uma pessoa para de se importar com os sentimentos da outra, o vínculo começa a se enfraquecer. E o pior é que muitas vezes isso acontece de maneira sutil e você só percebe quando já está mergulhada em um ciclo de solidão dentro da relação. Você sente que está falando com alguém que simplesmente não está ouvindo, que suas emoções não têm mais espaço e que a conexão que existia antes está se desfazendo diante dos seus olhos. Então, como reagir a esse sinal? O primeiro passo é observar se essa mudança aconteceu de forma gradual ou se foi repentina. Pode ser um reflexo de um momento difícil que ele está passando ou uma fase de estresse. Mas se isso já virou um padrão e ele simplesmente não se importa mais com o que você sente, talvez seja a hora de se perguntar: vale a pena continuar investindo em alguém que já não se preocupa com o que se passa no seu coração? Se esse sinal acendeu um alerta para você, fique atenta aos próximos. Deixe seu like e continue assistindo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar o que fazer para reverter essa situação antes que seja tarde demais. No início, a atração entre vocês era intensa. Os toques, os abraços demorados, os beijos cheios de paixão, tudo isso acontecia naturalmente, sem esforço, como se o corpo de um chamasse pelo outro. Mas de repente, algo mudou. O carinho ficou raro, os beijos se tornaram rápidos e sem emoção. E aqueles toques espontâneos, que antes demonstravam desejo e cumplicidade, agora parecem quase inexistentes. Essa mudança na intimidade não acontece por acaso. Quando um homem está realmente envolvido, ele busca contato, seja através de um abraço apertado, de um carinho sutil, ou até mesmo de um olhar que diz tudo sem precisar de palavras. Mas quando o interesse começa a diminuir, o afastamento físico se torna inevitável. Você percebe que ele já não procura tanto o seu toque, que evita contato visual prolongado e que até mesmo momentos de intimidade mais intensos parecem forçados ou menos frequentes. E não se trata apenas de sexo. A falta de conexão física vai além disso. Pequenos gestos como segurar sua mão, brincar com seu cabelo ou simplesmente sentar mais perto já não fazem mais parte da rotina. O corpo dele parece dizer o que as palavras ainda não disseram. Algo mudou e a energia entre vocês não é mais a mesma. Esse distanciamento pode ser um reflexo de diversos fatores. Pode ser um período de estresse, um problema pessoal que ele está enfrentando ou até mesmo uma rotina exaustiva. Mas se essa falta de intimidade se tornou um padrão, sem explicações claras, isso pode indicar que o interesse dele está diminuindo. E o mais preocupante, você começa a se sentir sozinha dentro do relacionamento, como se fosse apenas uma presença ali, sem a conexão que antes fazia tudo valer a pena. Então, o que fazer diante dessa situação? O primeiro passo é entender se há algo externo influenciando essa mudança ou se realmente o sentimento dele está esfriando. A pior coisa que você pode fazer é ignorar os sinais e fingir que nada está acontecendo. Se você sente que a química e a cumplicidade desapareceram, talvez seja o momento de ter uma conversa sincera
e avaliar se ainda existe espaço para recuperar essa conexão. Se você já sentiu essa distância física e emocional, continue assistindo. Os próximos sinais podem ser ainda mais reveladores. E se esse conteúdo está te ajudando, deixe seu like e comente aqui embaixo se já passou por algo parecido. Sua história pode ajudar outras pessoas. No início, qualquer mínima mudança no seu humor despertava a atenção dele. Se você estivesse triste, ele perguntava o que havia acontecido e tentava animá-la. Se estivesse preocupada, ele oferecia apoio e queria saber como podia ajudar. Ele estava presente não apenas nos momentos felizes, mas também quando você precisava de um ombro para se apoiar. Mas, de repente, essa sensibilidade desaparece. Agora, se você demonstra que algo a incomoda, ele simplesmente ignora ou reage com indiferença. Se antes ele notava quando você estava diferente, hoje parece que ele nem percebe. Ou pior, percebe e escolhe não se importar. As conversas que antes eram cheias de empatia e cuidado se tornaram superficiais. E o espaço que antes existia para suas emoções agora está tomado pelo silêncio ou pela impaciência dele. A falta de preocupação com seus sentimentos não acontece do nada. Muitas vezes, ela é um reflexo direto da perda de interesse. Quando alguém se importa de verdade, a felicidade e o bem-estar do outro são prioridade. Mas quando esse cuidado desaparece, significa que o vínculo emocional está enfraquecendo. E isso pode ser devastador, porque você começa a se sentir invisível dentro da relação, como se suas emoções já não fossem importantes. O pior é quando essa falta de empatia vem acompanhada de irritação. Você tenta expressar algo que a magoou e ele responde com impaciência, dizendo que você está exagerando ou sendo drama. Isso não só invalida seus sentimentos, como também a faz se questionar se realmente tem o direito de se sentir daquela forma. Mas a verdade é que ninguém deve se sentir mal por querer ser ouvida e valorizada dentro de uma relação. Se você percebe que ele não se importa mais com o que você sente, é um sinal claro de alerta. Pode ser que ele esteja emocionalmente distante ou até mesmo se preparando para sair da relação. E a pergunta que você precisa se fazer é: vale a pena continuar em um relacionamento onde suas emoções são ignoradas? Se esse sinal despertou algo em você, não saia agora. O próximo pode ser o mais forte de todos. Deixe seu like e comente aqui se já passou por isso. Sua história pode ajudar outras mulheres a enxergarem a verdade. No início, quando algo não estava certo, vocês conversavam, debatiam, resolviam os problemas e saíam mais fortes da situação. Mesmo que houvesse divergências, havia um respeito mútuo e o desejo de resolver as coisas. Mas, com o tempo, você percebe que ele começa a evitar qualquer tipo de confronto. Não que ele tenha se tornado mais pacífico, mas sim que ele está evitando as discussões porque simplesmente não se importa mais em resolver as questões entre vocês. Ele começa a se afastar sempre que você toca em um assunto sério. Se esquiva quando há algo para ser dito e prefere ficar em silêncio do que se engajar em uma conversa que possa exigir uma reflexão ou um compromisso. O que antes eram tentativas de entender o outro, agora se tornam fugas. Se você tenta falar sobre o futuro de vocês, sobre o relacionamento ou até mesmo sobre um pequeno problema que está surgindo, a resposta dele é evasiva, ou ele desvia a conversa para algo sem importância. Isso é um sinal claro de que ele já não tem a disposição de investir emocionalmente na relação. E o mais triste é que essa falta de envolvimento só faz aumentar o abismo entre vocês. Evitar conflitos não significa paz. Na verdade, muitas vezes é o oposto. Quando alguém foge de resolver os problemas, está basicamente deixando a relação à deriva, esperando que o tempo resolva as coisas por conta própria. Mas, ao fazer isso, ele está negligenciando o que realmente importa: a comunicação, o entendimento e o cuidado mútuo. Esse comportamento é especialmente doloroso porque faz você sentir que está lutando sozinha.
Enquanto você tenta solucionar a relação, ele parece estar mais preocupado em se afastar emocionalmente do que em buscar uma resolução. O distanciamento é claro, e a sensação de que você está em um relacionamento sozinho começa a crescer. E é justamente quando ele começa a evitar qualquer tipo de confronto que a verdade se torna mais evidente. Ele já não se importa tanto com o relacionamento quanto você. Mas o que fazer quando isso acontece? A primeira coisa que você precisa entender é que evitar discutir ou resolver os problemas não é uma solução. Pelo contrário, é uma forma de fugir da realidade. E se ele não está disposto a enfrentar isso com você, é hora de refletir sobre o que você merece em um relacionamento. A verdade é dura, mas é libertadora. Você merece alguém que esteja disposto a lutar pela relação. Alguém que, mesmo em meio às dificuldades, queira resolver e crescer com você. Não aceite viver em um relacionamento onde você precisa lutar sozinha. E se ele está fugindo, é hora de olhar para si mesma e questionar: vale a pena continuar assim? Agora que você sabe os sinais de que ele está perdendo o interesse, é hora de tomar as rédeas da sua própria história. Não deixe que o medo ou a incerteza te impeçam de buscar o que você realmente merece. Assista a outros vídeos do canal para aprender mais sobre como identificar os sinais de um relacionamento saudável e como recuperar o poder em sua vida amorosa. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva para não perder os próximos vídeos cheios de dicas valiosas.